Bem-vindos à quinta série, amiguinhos e amiguinhas. Hoje é dia de relembrar aquela loucura desenfreada que era quando os nossos pais ou responsáveis assinavam uma autorização, entenda-se habeas corpus, que deixava, junto de outras 45 crianças, que a gente fosse levado a um destino longe de casa, com apenas um professor para tomar conta. Pensando bem, não sei se nossos pais eram tão responsáveis assim. Quem aqui não se lembra das músicas dentro do ônibus, dos lanches pré-preparados por nossos familiares, das fugidinhas no roteiro da vizinha? Hoje iremos falar do momento que nós mais gostávamos da escola, quando a gente saía dela. Ô motorista, pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer. Ô motorista, não corre não, que a quarta série vai morrer do coração. O Adelson roubou pão na casa do João. O Adelson roubou pão na casa do João. Quem, eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? O Caico. O Caico roubou pão na casa do João. O Caico roubou pão na casa do João. Quem, eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? O Luiz. O Luiz roubou pão na casa do João. O Luiz roubou pão na casa do João. Quem, eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? O Rafael. O Rafael roubou pão na casa do João. O Rafael roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? Foi eu mesmo. Cara, era a época que você tava no colégio, só que você não ia pro colégio. Então a felicidade já batia aí, entendeu? Tipo assim, porque ir pro colégio já era uma coisa que era meio triste. Você sabe que você, ao menos no meu caso, você sabe que você não é bom em matéria nenhuma. Você sabe que você não vai conseguir desenvolver em nada. Agora, na excursão, meu amigo, eu era um dos caras. Eu era o cara que destacava nas excursões. Lógico, você tocava todos os instrumentos dentro do ônibus. Hein? Isso também, mas não tocava só instrumento não, tocava um pouco de terror também. Ô, mano, a gente saía de casa, que já era bom, e em vez da gente ir pra escola, a gente ia pra outro lugar, mano. Não, que isso, excursão era a melhor parte da escola, fácil. Todo mundo aqui estudou escola pública? Cara, eu não. Caíco, é a cara do Caíco. Burguês. Burguês. E o safado. motorista bate no Caíco, ó. Eu tô sentindo que tá acontecendo um bullying comigo aqui. Não, o que eu ia falar é o seguinte, porque pra quem estudou escola pública, eu não sei se assim também era na escola particular, que no momento da excursão, o da hora era você ir com a blusa da escola, mas você podia ir com qualquer bermuda, cara. Isso já era um acontecimento fantástico na vida da criança. Porque, tipo assim, tô saindo de casa com a blusa da escola, mas também tô indo com a bermuda que eu quero, tá ligado? Isso aí já era fantástico pra gente, cara. Será que é assim hoje em dia também? Porque eu não sei se a escola tem todo esse rigor, né? Hoje as excursões são feitas pelo Google Maps. Deve ser, é digital, né? Hoje a excursão é feita na própria cadeira, né, velho? A professora só liga o computador no Google Maps ali e fala assim, ó, hoje nós vamos pra, sei lá, Antártida. Coloca o endereço, todo mundo no mesmo endereço, todo mundo navegando no Google Maps. Porque assim, a excursão já preparava a gente pro mercado de trabalho, se for parar pra pensar. Tem um mercado de trabalho muito alto aí, que é falsificação de assinaturas. Quem nunca? Nossa. Inclusive, deixa eu contar isso. uma coisa aqui. Conte. Eu posso contar isso aqui, que eu acho que não vou servir de mau exemplo pra ninguém. Não, mas... até porque ninguém aqui é bom exemplo pra nada, Caíco. Fica mas tranquilo. é porque antigamente a gente tinha uma coisa que chamava papel carbono, que eu nem sei se é tão usado hoje em dia assim. E antigamente, ao menos no colégio que eu estudava, vinha uma ocorrência, por exemplo, você deixou de fazer o para casa 3 vezes, ia uma ocorrência para casa que sua mãe tinha que assinar ou qual era o motivo daquela ocorrência, tipo assim, ter ficado 3 dias sem entregar o para casa. Sim. E tipo assim, eu colecionava ocorrências. Era seu hobby, né? Exatamente. Qual que é o seu hobby? Colecionar ocorrências. E aí, numa dessas, tinha papel carbono aqui em casa, eu não sei porquê, porque não era uma coisa que eu usava no colégio também. Eu não sei porquê, velho, mas tinha papel carbono aqui em casa. E eu tive a brilhante ideia de pegar uma das ocorrências que eu tinha, com a assinatura da minha mãe, e botar o papel carbono e fazer a assinatura da minha mãe. Ficou perfeito. Só que o problema do papel carbono é que ele não tem a mesma textura de caneta ou de lápis. No caso, caneta, porque a mãe tinha que assinar com caneta, né? Ele não tinha a mesma textura que a caneta, então entregava. E a minha mãe foi chamada na diretoria por 2 motivos. Primeiro, juro por Deus isso.
Primeiro que eles não sabiam como que eu tinha feito aquilo. Juro, eles não sacaram como que eu tinha feito aquilo. Eles sabiam que era uma falsificação, mas eles compararam com outras assinaturas da minha mãe, porque se eu colecionava ocorrência, o colégio também colecionava, e ficou perfeito, velho. Tipo, chamaram minha mãe pra tentar entender o porquê que a minha assinatura tava tão parecida com a dela. Chamaram Caramba, sua mãe, velho, primeiro, pra te dar uma ocorrência pra você, e segundo, pra dar os parabéns por ter te criado assim. E deu no que deu, né? Mas foi um trabalho de amador porque ele foi pego, né? Apesar de ter Mas sido aqui- bem elaborado, tá? Deixa eu comentar uma outra coisa aqui, porque o Rafa, eu comentei de bullying um pouco mais cedo e tal, e a gente sabe que bullying é uma coisa séria, então já vamos deixar isso claro. A gente tá aqui pra fazer zoeira, pra fazer piada, mas a gente sabe que o assunto bullying é um assunto sério. Mas vocês já pararam pra pensar que o bullying de hoje em dia começou com as brincadeiras ofensivas que a gente fazia no nosso tempo? Que de geração em geração a gente foi exemplo até chegar aonde hoje existe o que eles chamam de bullying? Então, gente, vocês estão com tempo aí? Ai, cara. Senta que lá vem a história. Vai Até lá, chutei só. o microfone, velho. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Luiz, o que você vai fazer? Eu vou pegar um pau pra me defender. Diz aí, Luiz, o que você vai fazer? Eu vou pegar um pau pra me defender. Ele vai dar uma paulada na barata dela. 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 Eu já vou começar dizendo que eu me arrependo, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, eu me arrependo. Mas vamos voltar um pouco antes da excursão, porque essa história ela precisa voltar uns meses antes da excursão propriamente dita. Que na minha sala tinha um menino, na sala de vocês ou na escola de vocês deve ter tido também. É um menino que assim, a mãe quando amamentou ele, ela devia dar uma mamadeira de picanha pro menino e uma papinha de whey protein. Que o menino era gigante. Pensa um cara forte. E pra completar, todo dia antes de ir pra escola, ele devia tomar uns 3 Red Bull. Porque ele chegava lá no gás. E ele sempre implicava com alguém. Ele escolhia alguém e ia nessa pessoa quando essa pessoa tava sozinha. Aí você preparava. E assim, vou até perguntar pra vocês. Quando você tem um cara desse na sua escola, na sua sala, qual que é a atitude mais lógica de vocês fazer? Cara, eu não mexo com o cara. Eu tento ficar o máximo distante possível desse cara. Percebe-se que crianças inteligentes vão ficar longe dessa pessoa, né? Obrigado Então. pela parte que me toca. É, porque assim, eu não era tão inteligente assim, sabe? É. Porque depois de uns Entendi. enquadros que eu tomei desse cara, fui dar um apelido pro cara. Eu comecei a chamar ele de Kid. E fui espalhando isso pra escola inteira. Falou, gente, ó o Kid ali, ó o Kid ali. E ele não sabia. Só que por trás era o Que Desgraça, era o cara. velho, que desgraça é um clássico. Nó, velho. Essa é boa. Aí o que aconteceu? Eu comecei a zoar muito esse cara e sempre tomava cuidado de ficar perto dos meus amigos quando ele tava chegando. Porque ele tinha a mania de só implicar com quem tava sozinho. Mas aí beleza, vamos lá, vamos voltar pra excursão. A gente ia pra Ouro Preto, que é uma cidade histórica aqui em Minas, perto de Belo Horizonte até, que ela é conhecida por suas construções históricas, por suas ladeiras enormes e pelos seus vários estudantes bebuns, né? Porque lá tem várias repúblicas também. Faz parte. Faz Né? parte. Do nada, o cara. Faz parte da cultura, Rafael. Não sei por que você tá rindo, cara. E maconheiros, esqueci de falar do maconheiro também. Mas aí, então, a gente foi pra cidade. Eu não vou nem entrar muito o que a gente fez lá, porque a gente divertiu. Foi aquela coisa de criança, a gente ficou indo, voltando e tal. E aí, perto da gente ir embora, o professor já tava juntando a galera perto do ônibus ali. Um dos meus amigos chegou perto e ele tava todo sujo, assim, meio machucado. Aí ele falou que o Kid tinha derrubado ele no chão e batido nele. Mas dessa vez a nossa vingança ia vir. A gente juntou o nosso grupinho ali e a gente começou a planejar um plano. E a gente decidiu que ia esperar ele dentro do ônibus, lá no fundo, no lugar que ele havia tomado como dele. Porque ele era tipo The Rock, sabe? Ele chegava e falava, isso é meu, e era dele, ninguém discutia. E aí quando ele chegasse lá, a gente ia fazer um montinho nele. Porque, pô, a gente era criança e bem bobinha, né? Nossa vingança era fazer um montinho no cara. Fechado, plano pronto, entramos no ônibus, nos posicionamos e ficamos aguardando.
Aí todo mundo começou a entrar, tal, na porta do ônibus, e excitação lá no teto, né? A gente tava ereto igual pau de ator pornô. Aí... Do nada, cara. Velho, os exemplos do Luiz são ótimos. Vai, Maravilhoso, velho. Quando ele chegou perto, a gente pulou pra agarrar ele. Só que a gente desconsiderou uma coisa bem óbvia, né? O cara era um mamute. Ele, tipo assim, segurou a gente fácil. A gente não conseguiu nem desequilibrar ele. Eu fiquei caído atrás dele. E um outro cara, que foi um pouco mais esperto, juntou dois assim e empurrou ele pra cima de mim, que estava agachado atrás do Kid. Resultado, Kid caiu com as pernas pro alto. E aí, foi nesse momento, num súbito golpe de inovação, naquele vento vindo do sudoeste, que a gente mudou o plano imediatamente. A gente pegou as pernas do Kid e colocou o cara pra fora do ônibus. E aí eu não sei. eu não sei. Vocês jogaram ele pra fora do ônibus, velho. Caramba, velho. Tipo um carrinho de mão? Tipo assim, cara. Só que assim, tinha um barranquinho do lado, então a gente não jogou ele. A gente colocou ele, porque ele não chegou nem a cair. Só que assim, eu não sei se foi pelo susto, ou se ele ficou muito perplexo, sei lá. Ele nem reagiu, cara. Ele ficou assustado, tipo, vocês estão me colocando pra fora do ônibus? E aí, Só uma pergunta, ele tava consciente? Tava consciente. Não, e o time foi perfeito, porque nessa exata hora, o ônibus começou a andar. E aí veio o dilema. O que a gente faz? A gente avisa o professor? Ou a gente deixaria o nosso pequeno Léo Stronda em chão ouropretano? Pensamos. Nesse pensamento, o que a gente faz? O ônibus começando a andar. Aí uma menina tomou a decisão pela gente. Ela foi mais esperta. Ela vendo toda aquela situação, ela gritou para a professora: Professora, o Kid pulou pela janela. E olha só, olha como essa simples frase foi bem pensada, elaborada e executada. Ela salvou a gente, porque ela não falou que foi a gente. Ela perpetuou o apelido, porque nessa hora todo mundo começou a chamar ele de Kid. E ela ainda colocou a culpa nele, que o cara pulou a janela do ônibus. Gente, só tem uma coisa pra falar. A moral da história é: sempre faça excursões com ônibus que as janelas não abram. O que me faz pensar uma coisa, né, velho? Que Deus acompanhe os bêbados, as crianças e os bagunceiros. Com certeza. Não, eu fico pensando hoje, eu sou pai. Não sei se o Kaique vai pensar a mesma coisa que ele também é, mas o cara caiu com o risco dele bater a nuca em qualquer coisa ali e já ficar desacordado. Ele joga o menino pra fora com o risco do ônibus passar por cima dele. E ainda espera outra pessoa pra poder eximir a culpa deles. Esses caras são gênios. Mas peraí, pelo que o Luiz contou, eles tinham a consciência de que o ônibus estava parado. E tipo assim, você jogar um cara pelas pernas primeiro, a probabilidade dele cair em pé, que foi o que aconteceu no final das contas, é muito grande. Então, tipo assim, pensando ou não, os caras não tiveram a maldade de sei lá, velho. Porque pode ter sido uma coisa sem pensar, mas, por exemplo, o Luiz não poderia contar essa história se eles tivessem jogado o cara de cabeça pela janela, tá ligado? Eu só fico pensando uma coisa. Quando eles botaram o pequeno Léo Stronda fora do ônibus pela janela, eu fiquei pensando o Luiz completar essa frase com: e aí começou a eliminação do Big Brother. Foi o primeiro eliminado. E ele saiu da nave mãe, né, cara? Saiu. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Kaique, o que você vai fazer? Eu vou chamar a Xuxa pra me defender. Diz aí, Kaique, o que você vai fazer? Eu vou chamar a Xuxa pra me defender. Ele vai dar uma chuchada na barata dela. 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 É num tipo de situação como esse, é num momento como esse, que eu lembro por que na escola a escola mandava esses termos de responsabilidade para casa dos pais, para os pais assinarem, velho. A escola convive com os alunos muito mais tempo do que com os pais. Então a escola, ela sabe os alunos que tem. E outra, quem tem cu tem medo, né, velho? A escola sabe, lógico que a escola vai ficar com medo, então joga a responsabilidade nos pais. E eu só fui entender isso depois da minha primeira excursão. Que, ó, raciocina comigo, se você pensar na ordem dos acontecimentos, é assim, ó. Entra a turma, aí entra a professora, estou falando dentro do ônibus, né? Entra a professora, faz a chamada.
Aí entra o motorista, dá a partida no motor. Nesse ponto, a turma é possuída pelo demônio. Mas é um demônio que é uma mistura de Fábio Assunção com Sérgio Malandro, assim, da Deep Web. E daí em diante, meu velho, é só ladeira abaixo, velho. O ônibus fica igual, tipo, cantina de escola depois de guerra de comida. A molecada é igual caganeira, velho. Quando começa, ninguém segura, tá ligado? Verdade. E aí eu fico pensando numa coisa, porque sempre quando a gente comenta a respeito dessas coisas, sempre tem aquele chato que vira e fala assim: ah, mas a responsabilidade tinha que ser da escola, a escola tá sendo irresponsável em jogar nos pais. Porque a escola tinha que ter profissionais capacitados pra conseguir controlar a criança. Discordo completamente. Porque a escola tem que ter professor, não um padre exorcista. É tipo assim, ferramenta de instrutor é giz de cera e quadro negro. Não é água benta e crucifixo. Genial, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, e aí eu lembrei de outra coisa, que é tipo assim... Pode falar. Comentando esse rolê do Luiz, do Valentão, é porque quando ele tava falando eu lembrei de uma frase, porque tipo assim, eles tiveram que juntar um monte de gente e tal, eu fiquei pensando, véi, a frase quando um quer, quando um não quer, peraí, quando um quer, dois não brigam... Não, quando um não quer, dois não brigam. É isso, quando um não quer, dois não brigam. Essa frase é muito filha da puta, véi. Mas para pra pensar uma coisa, eu nunca fui de brigar, então quando um quer, dois não brigam. E eu apanhei pra cacete, então essa frase não faz sentido nenhum. Você tem que entender a dicotomia dessa frase, Caio. Porque quando um não quer, dois não brigam. Claro, quando um não quer, só um apanha, cara. Não revida. Não é briga. É exatamente, você entendeu a frase errado, cara. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Adeus, o que você vai fazer? Eu vou pegar uma cabaça pra me defender. Diz aí, Adeus, o que você vai fazer? Eu vou pegar uma cabaça pra me defender. Ele vai dar uma cabaçada na barata dela. 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 Oh, mas falando de Valentão, eu queria pegar uma licença poética pra entrar nisso aqui, porque realmente Deus protege os idiotas, cara. Não tem condição, não. Porque eu lembro de uma excursão que o The Rock... Toda turma tem um The Rock, né? E na minha tinha um que era gago e tudo. Aí acabou que assim... Então ele não era o The Rock, Adelson. Ele era o The Rock. Ele era o Dwayne Johnson. Eu até perdi o fio da meada, que essa aí foi boa. Cara, desculpa atrapalhar a sua história, mas se eu fosse professor e tivesse um cara gago na sala, eu ia fazer, todo dia quando terminasse a minha aula, eu ia fazer ele despedir pra galera, que ele ia mandar um... por hoje é só pessoal. Falando em bullying, né, galera? Tudo bem? Salve os gagos. Não, mas assim... Ele era muito forte, cara. E assim, ele era grande. Ele batia em todo mundo, cara. Batia em todo mundo por uns motivos idiotas. Eu lembro que um dia a gente tinha acabado de voltar da excursão. Então, nesse dia, meus pais iriam me buscar na escola. O cara foi, eu tô andando lá, ele pega uma bola de vôlei e joga na minha cabeça. Aí eu tava com os meus amigos na época, o que eu fiz? Ah, eu tô em maioria aqui, esse cara não vai fazer nada. Pulei pra cima dele. No que eu pulei, ele caiu, eu já dei um soco no nariz dele e tal, tudo. Aí na hora que eu olho, cadê meus amigos? Os caras tava lá, tipo, nossa, você é doido? Ninguém me ajudou. Aí, velho, o que o cara fez? Ele era muito maior que eu, ele me virou. Na hora que ele ia me dar o primeiro soco, eu vi a mão de Deus me puxando. Aí, de repente, meus pais apareceram, tirou o cara em cima de mim e meu pai ainda deu um chute na bunda dele, cara. Por que ele vai bater no meu filho, não? Véi, é providência divina que chama isso, cara. Quando você falou da mão de Deus, eu imaginei o Maradona te puxando. Lavanderia, ó. Agora, é engraçado porque você falou um negócio assim, o Valentão, que batia em todo mundo e que era gago. Provavelmente ele não anunciava que batia, ele só batia, né? Porque se ele fosse anunciar, dava tempo de correr, né? Dava tempo de correr. Eu tô pensando é o seguinte, cara. Era lá a mão de Deus, Maradona chegando. Ah, Deus, deixa eu te perguntar. Então nessa hora seu pai te deu um cheiro? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Rafael, o que você vai fazer? Eu vou pegar uma injeção pra me defender. Diz aí, Rafael, o que você vai fazer? Eu vou pegar uma injeção pra me defender. Ele vai dar uma injetada na barata dela. 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 Pô, eu queria falar dessas discussões porque, assim, igual eu falei
nós três aqui, com exceção do Kaique, nós somos da escola pública. Querendo ou não, a excursão, ela é um marco, porque é o momento que você consegue sair da escola, cara. Que não, assim, dificilmente, o Kaique foi brilhante na análise dele, é a mesma coisa de você levar 45 demônios para outro lugar, ainda mais de escola pública. E a excursão de Ouro Preto era a excursão mais aguardada da escola. Quando você entrava na quinta série, tipo assim, vai rolar a excursão para Ouro Preto pelo menos uma vez ao ano, né? E eu fui em todos os anos, na quinta, sexta, sétima e oitava série. E uma dessas vezes, cara, foi muito da hora, porque deu tudo errado na excursão. Nós saímos atrasados. Ó o pensamento, velho. Foi da hora porque deu tudo errado, velho. Porque olha só como se montava essa excursão na escola. Não eram todos os alunos que podiam ir, eram só os alunos mais bonzinhos, em teoria, né? E a gente tinha que pagar pela excursão, então o número era limitado. Então quem pagasse primeiro ia. Aquela correria, rolou, pagou, vambora. Então tinha a relação de todos os alunos que iam na excursão. Chegou no dia, todo mundo dentro do ônibus, tá faltando 2 pessoas. Saímos atrasados, esperamos o pessoal chegar, saímos atrasados. Pô, chegamos lá em Ouro Preto, fizemos aquele passeio maluco lá, que sobe ladeira, desce ladeira, vai, entra igreja. Beleza, vamos fazer um almoço, depois do almoço, andar mais um pouquinho, que é só o que tem pra fazer, e ir embora. Ó, velho, na hora de ir embora, nós estávamos muito atrasados. Que tipo assim, era pra gente chegar aqui em Belo Horizonte às 19 horas, nós saímos de Ouro Preto 18h30. A conta não fecha. Pra quem não sabe, sei lá, dá umas 2 horas de busão. A conta não vai fechar. E nós saímos atrasados. Qual que foi a brilhante ideia da professora? Falou, gente, todo mundo pra dentro do ônibus e eu vou contar lá dentro se tá faltando alguém ou não. E foi todo mundo entrando. Entramos todo mundo dentro do ônibus, cada um no lugar, vambora. E a professora começou a contar. 1, 2, 3, 4, 44 crianças. Tava faltando um. Na hora, essa professora é brava pra caralho, na hora ela já deu o grito: motorista, para o ônibus que tá faltando uma criança. E quem que tá faltando? E olha pra um lado, olha pro outro. Velho, isso durou tipo 30 segundos. Mas pra quem tava lá, durou tipo uma eternidade. Quando pensa que não, cara, só dá um barulhinho da porta do banheiro abrindo e uma cabecinha aparecendo falando assim: professora, eu tô aqui. E fechou a porta de novo, velho. A menina tava dando um cagão, velho. Que dó, mano. Ô, mano, e ela ficou com vergonha de falar que tava no banheiro, tá ligado? Porque, porra, banheiro desses lugares é uma merda, literalmente, cara. Um fedor desgramado. E ela ficou com vergonha de falar que ela tava lá. Ah, não teve como, velho. A professora mandou parar o busão. Que hora pra sentir vontade. Porque pra ela ter ido no banheiro dentro do ônibus foi uma vontade incontrolável. Ou era no banheiro ou era na roupa. Velho, porque a gente que ia na excursão sabia. Os piores lugares pra pegar era do lado do banheiro, né? Por causa do cheiro e tal. Você pegava lá no fundo, mas não tão perto do banheiro assim. E a menina teve coragem de ir dentro do banheiro, velho. Quase fez a gente ficar lá em Ouro Preto até hoje. Ô, mano, eu fico só pensando o seguinte. E a cara dessa menina pra sair do banheiro depois? Porra, velho, eu acho que ela tá lá até hoje, cara. Ficou toda mundo. Eu, se fosse ela, claramente eu ia estar lá até hoje, velho. Eu ia pensar, nem, não vale a pena sair, não vale a pena. Não vai, ou eu pular a janela do banheiro, não sei se o banheiro tem janela, deve ter, não sei. Não, se fosse eu ia ficar pensando nos apelidos que a galera ia colocar em mim. Imagina, cara. Porra, cagão ia ser o mais tranquilo de todos, velho. Não, imagina. Agora, esses rolês de excursão pra Ouro Preto, vocês já foram? O Luiz já contou a história dele, que ele já foi. Você já foi, Adelson? Cara, eu acho que o único lugar que tem pra fazer excursão aqui em Minas Gerais, mais específico em Belo Horizonte, é Ouro Preto, né? Porque acho que todo mundo aqui já foi, né? São João del Rei, Tiradentes, são cidades históricas. Você já foi, Caio, pra Ouro Preto? Já fui também. Cara, você não tinha a sensação, vocês não tinham essa sensação de quando chegava em Ouro Preto, na verdade vocês estavam participando de uma grande gincana com várias escolas? Não, é sério, porque olha só, porra, tinha um monte de escola indo pra Ouro Preto. Pra mim era uma gincana pra ver qual escola que conseguia andar com mais criança naquelas ladeiras e voltar com a maioria, pra ver quem perdia menos criança lá em Ouro Preto, entendeu? Porque não tinha base, velho. Só tinha escola naquele lugar, porra. Não, e cada equipe uniformizada do seu jeito peculiar, né, cara? Tinha até gripe de guerra. Criança, caramba. A criança rivaliza com qualquer coisa, velho. Sim. Se ela vê outra escola, ela começa a xingar outra escola, sem motivo nenhum. Ô, cara, uma vez, olha só, eu não lembrava dessa história, lembrei agora com você contando essa questão de rivalidade aí. Eu não lembro pra onde que era a excursão também, porque assim, os locais que a gente ia, na minha concepção,
era o de menos. O da hora era dentro do ônibus, cara. Aí, Porra. teve uma vez que quase sempre iam mais de um ônibus, né? Pra ocupar a galera toda. E sempre os ônibus passavam um do lado do outro e tal, aquela coisa. Aí, o que eu fiz uma vez, cara? Gente, repetindo, crianças, não façam isso, tá? Eu sou um péssimo exemplo aí. Aí, a gente dentro do ônibus lá, Natal, né? Voltando. E eu fui... Quando a gente saiu, minha mãe me deu uma garrafa de 2 litros de refrigerante. E a gente bebeu durante a ida e tal. E na volta, a gente pensou, o outro ônibus vai estar do nosso lado. Vamos encher essa garrafa aqui pra jogar neles? Vamos. Nossa. Eu não sei quem, alguém muito chato, muito endemoniado. Deve ser esse espírito que o Caio falou aí. Sérgio Malandro com o Fábio Assunção. Essa criança falou, vamos encher de xixi. Nossa! E aí os caras encheram 2 litros de xixi dentro da garrafa de refrigerante. E ficamos. Na hora que o ônibus passar perto, a gente abre a janela e joga. Beleza, vamos fazer isso. E aí, o outro ônibus começou a vir querendo ultrapassar. Eram 3 faixas. O nosso ônibus na faixa da esquerda, o outro ônibus na faixa da direita. E a faixa do meio livre. Quando o ônibus da direita queria vir para a esquerda, a gente preparou. É agora. Abrimos a garrafa e fomos apertar. Só que nesse meio tempo, cara, veio um motoqueiro bem rápido, sabe? Então, eu não sei se esse motoqueiro vai escutar um dia, mas eu peço desculpas, meu amigo. Porque digamos que esse cara recebeu 2 litros de urina na cara. E o capacete estava aberto. Ah, mas Vou aí, deixar, ué. erro do profissional! A legislação fala que tem que estar com o visor do capacete abaixado. Eu tô imaginando a cena de uns 20 meninos, um do ladinho do outro, passando a garrafinha pro outro e mijando a garrafa. Porque pra encher uma garrafa de 2 litros... Cara, isso que eu tô querendo perguntar, pô. Porra! Não, vocês têm que entender que a gente bebeu essa garrafa de 2 litros. Então líquido a gente tinha, né? Peraí. Antes ou depois do xixi? Ela chegou na boca e eles falaram, não, peraí, tem muitos, deixa eu... Esse episódio está sendo gravado graças ao Renanvos, @RenanVOS. Deixa eu falar dele, o Renan Vinícius. Ele sugeriu que a gente fizesse um episódio falando de músicas de discussão. Aí a gente aproveitou para fazer um episódio de discussão mesmo, né? Falando sobre discussão. E eu queria contar uma história muito engraçada do Renan. Não tem nada a ver com discussão, mas eu quero contar uma história engraçada dele. Valeu, Renan. Bem rápida. Vocês acreditam que o Renan já foi atropelado em cima do passeio comendo cachorro quente? Que isso, cara? Qual a Meu probabilidade? É só isso, né? Eu queria deixar esse registro aí. Ele já jogou na nem Mega piada, né? Sena? Qual é que é, Caio? Não é nem piada, né, velho? Não é piada, velho. É real. Ele vai escutar esse episódio. Pode confirmar, cara. Foi. Puta, que rolê, velho. Que rolê. Ó, Pede ele pra então poder mandar aproveita lá e- no Instagram que isso aconteceu de verdade pra gente repostar. Quem aqui estiver escutando, segue o Renan lá, pô. @RenanVOS, Renanvos. E aproveitando, né? Manda uma mensagem pra ele. Isso, manda assim. Você é o do cachorro quente? Manda assim. Você pagou o cachorro quente? Boa, quero ver Justo. todo mundo mandando lá pra ele, hein? Renanvos, @Renanvos. Mas aproveitando esse momento de tristeza aí, gente, do atropelamento em prol de um hot dog, é com grande tristeza também que eu venho informar uma coisa pra vocês. Que o mundo ainda não conhece a palavra da quinta série. E a gente conta com você pra espalhar essa missão com dignidade e zoeira, em iguais proporções. O que você tem que fazer? É simples, gente. Você manda a nossa página do Instagram para os seus coleguinhas e diga o quão bom nós somos. Só que se você não acha que a gente é bom, você pode mentir, não tem problema não. E aí depois, você vai nos seguir em todas as nossas plataformas distribuidoras de podcast. O Spotify, o Deezer e o YouTube. É só procurar Bem-vindos à Quinta Série. Feito isso, vai no nosso Instagram de novo e comente na postagem desse episódio qual é a sua história de discussão. E vamos mencionar o @ de vocês por aqui nos próximos episódios. Não, eu queria complementar isso que o Luiz tá falando, que a gente costuma fazer postagem quando sai horário vago, quando sai episódio e postagens aleatórias também. Então assim, quando você vir alguma postagem do Bem-vindos do BVAQS, Bem-vindos à Quinta Série do nosso Instagram, você que já nos segue aqui nesse
nesse programa maravilhoso na rádio ZYR64980. Você aproveita e compartilha nos seus stories. Você não precisa nem falar nada, só compartilha nos seus stories. Quem estiver vendo vai ter curiosidade de entrar e quem sabe não gosta. Eu queria só complementar com uma história, aproveitando o gancho do Luiz, cara, porque aconteceu uma coisa parecida comigo, velho. Tem uma professora no Leon Renault que ela me odiava. E eu não entendi o porquê. Hoje, conversando aqui, eu acho que fica meio claro a situação. Tava lá sentado no ônibus, de boa, lá sentado no ônibus, tava mascando meu chiclete. Aí que eu fui fazer? Perdeu o gosto, eu vou cuspir o chiclete. Aí eu cuspi pela janela do ônibus, eu não sei qual foi a força da física que fez. Ele entrou pela janela de trás, cabelo dessa professora, tá ligado? Nossa. Cara, eu não sei nem explicar depois disso. Eu só sei que, tipo, não tomei ocorrência nem nada, mas desde esse dia ela nunca mais foi a mesma comigo. Mas esse negócio, eu acho que é nesse exemplo que a Opa, gente peraí, e essa remixada aí? o que prova que eu tenho piadas de gago porque eu sou, né? Mas é tipo assim, isso prova o quão a física é importante e o quanto a gente desvaloriza a física, porque isso me lembrou, essa história do Luiz também me lembrou uma situação que é justamente a respeito de jogar coisas pela janela. No caso, sempre tem um amigo que tem esse costume de ficar botando a cabeça pro lado de fora da janela. Idiota. Por qualquer motivo. Eu não tô envolvido nessa situação, deixo bem claro, mas tipo assim, tinha um amigo que era um pouco mais bagunceiro e um pouco mais arteiro do que eu. Nesse colega que tava com a cabeça pra fora, ele pensou... O nome dele era Chuck. Vamos brincar. E esse cara, ele tava tipo umas 2 poltronas à frente. O que ele pensou? Assim, bem, o cara tá lá com a cabeça pra fora, balangando cabelo pra tudo quanto é lado, vou soltar um leve perdigoto, uma bela cuspidela pela janela... pra atingir o meu colega, na intenção de atingir o meu colega. E ele teve êxito na ação dele. Só que o problema não foi exatamente esse. O problema foi que o colega puto resolveu reunir todo o estoque de saliva que ele tinha na boca e devolver a gentileza. Ah, meu irmão, já até sei. Só que ele fez isso com a cabeça ainda pro lado de fora, então a física agiu. Contra o vento, velho. Contra o vento. É um idiota, velho. Eu juro por tudo que é mais sagrado que isso aconteceu de verdade, velho. Eu juro. E foi muito engraçado, porque o cara, tipo assim, uma caiu num olho e o outro caiu meio que no outro e na testa. Então, tipo assim, foi muito engraçado, velho. Foi nessa hora que o professor de física puxou ele pra dentro do ônibus e falou assim, por isso que você tá tomando bomba, idiota. Não, o que eu queria trazer aqui, uma das discussões que acho que muita gente já fez aí que tá escutando a gente, que é pra fábrica da Coca-Cola aqui em Minas Gerais, né? Nossa, eu tô rotando até hoje, tanto refri que eu Não, tomei. porra, velho. Essa discussão também era um marco, porque era um momento que a professora falava, não, chegando lá vocês podem beber o tanto de refrigerante que vocês queriam. E a gente bebia 2 copos e já ficava cheio, porque aí a gente era idiota. Mas o que acontece? O rolê da Coca-Cola, você chegava lá na fábrica, aí a gente era devidamente recepcionado pela pessoa da... Eu fico imaginando quem trabalha nessas fábricas é responsável só por receber criança. A pessoa deve ter uma paz de espírito elevada, viu? Porque... Nossa. Ficar recebendo 45 crianças. Mentira, era muito mais, né? Que ia de umas 3 turmas. Aí recebia a gente, aqui a fábrica, não sei o quê. Aí em determinado momento ela falava assim, ó, agora a gente vai pro auditório, vocês vão ver um vídeo contando a história da Coca-Cola. Porra, vamos lá pro auditório. Entrava no auditório, véio, aquele monte de cadeira, igual o cinema, sabe? Aquela tela bonita de cinema. Falava, não, vamos ver o filme. Do nada vem a tia puxando uma televisão de 29 polegadas. Na frente, assim, ó. Ela puxando a televisãozinha. Era videocassete. Caralho, isso é real. Videocassete. Caramba. Nem sei se tem gente aí que vai escutar, a gente nem sabe o que é isso. Colocou o videocassete, ligou, colocava uma fita. Eu lembro dessa fita, cara. Vinha tipo um gênio, um ET, sei lá, explicando qual é que era o processo da Coca-Cola e tal. E aquilo, você ficava aflito. E que horas que vai falar da fórmula da Coca-Cola. Aí no final, e aqui está o segredo da Coca-Cola, a fórmula da Coca-Cola. Você, porra, agora vai falar. Aí ele meio que embrulhava uma cartinha e guardava num cofre, velho. Era uma decepção, assim, muito grande pra gente que era criança. Só que, cara, foda-se. Depois que você fica velho, agora facilmente você encontra a fórmula da Coca-Cola na Deep Web. Se vocês não sabem, eu baixei ela aqui na internet. Deixa eu falar, anotei aqui pra vocês, ó. O segredo da Coca-Cola nada mais é do que
mas era só velho, isso, pelo velho. amor de Só Deus. isso? Você tá me zoando. Pô, velho, isso eu consigo fazer ali na UFMG com Não, facilidade. tá Faz aqui em explicado. casa. Tá explicado É porque que sério. eles guardam essa fórmula aí, as 7 chaves, velho. Fácil desse Pois é, jeito? tá na Deep Não, Web, quem quiser, eu tenho aqui, passo pra você. Na verdade eu queria falar algumas coisas. Tipo assim, eu tinha algumas regras dentro do ônibus, porque eu sempre tive, né, astigmatismo. Precisa de ter uma regra pra ter astigmatismo. Regra número 1, Como assim? use óculos. Não, velho, é uma regra dentro do ônibus, porque um dos problemas de ter astigmatismo é que você fica enjoado, e eu sempre tive medo de passar mal justamente pela mesma justificativa da menina que cagou dentro do ônibus e foi pega por todo mundo. Tô com você, Kaique, nessa aí, velho. Passo mal também. Então, tipo assim, tinha algumas regras que a gente tinha que cumprir e tal. E teve uma dessas, na volta, que assim, eu fiquei com medo e até hoje eu não sei se aconteceu alguma coisa. Não é nem piada, não. Isso é um fato venéreo que aconteceu comigo, que é tipo assim, eu resolvi tomar meio Dramin na volta de uma excursão. Nossa, Que eu dividi com um criança. amigo meu que também tinha o mesmo problema. E foi muito engraçado porque a última caras coisa que a gente dividiram esse lembra desenho. foi tipo assim, a gente tomou, velho, foi muito parecido com droga. Porque a gente tomou e a gente olhou pra... Não que você já tenha usado, Não, né? não, nunca usei, mas eu imagino que seja parecido. É porque o que pega? A gente Sim. tomou e ficou um olhando pra cara do outro esperando fazer efeito. E aí, sabe aquela conversa de tipo assim... Não, velho, tô sentindo nada. Eu também não. De repente a língua começa a formigar e eu só lembro de ter olhado pra ele e falado assim... Ô, velho, minha língua tá formigando. Ele, eu também. E aí eu lembro da gente ter acordado, chegando no lugar... Ele com a cara no vidro e o vidro todo babado, e eu com a cara no ombro dele, com o ombro dele todo babado também. Foi a última coisa que a gente lembra. E tem essa regra dentro do ônibus, né, velho? Que o cara que dorme não pode dar mole, né? Não, Jamais. pode. Então a gente ficou com Jamais. medo de ter acontecido alguma coisa com a gente, mas a gente nunca constatou nada até então. Caralho, velho. Vocês não chegou em casa com bigode desenhado, pasta de dente na cara? Porque eu tô estranhando Esse isso. foi o meu maior medo, porque, tipo, eu olhei pra ver se tinha alguma coisa dentro do meu sapato. Eu olhei pra ver se, tipo assim, se tinha alguma coisa dentro da minha cueca. Eu olhei pra ver se estava com os dois sapatos, se o meu cadastro tinha sido desamarrado, se minha blusa tinha sumido, se minha mochila tinha sumido, se tinha alguma coisa dentro da minha mochila. Não tinha nada. Aí você imagina, tipo, sei lá, 20 e tantos anos depois, eu cago 2 dados. E aí eu olho pra aquilo e falo, pô, foi isso então que aconteceu? Só me lembra de uma coisa. Nunca jogar o orco Caico, velho. Mas um dos primeiros raciocínios que eu tive quando eu comecei a pensar em coisas de excursão é o quanto a gente envelheceu e quanto as próximas gerações têm a tendência de fazer coisas piores. É por isso que eu comentei, tipo, não quero fazer nenhum tipo de apologia ao bullying, mas na nossa época a gente não chamava isso de bullying. Era uma coisa que era paia de acontecer com a gente. Jovens, paia, pra quem não conhece essa gíria, Não é uma gíria paia. da nossa época pra coisa ruim, coisa nada a ver, coisa Sem triste. graça. Nesse É sentido. coisa chata, sem graça. Inclusive, só voltando aqui pra esclarecer mais uma coisa, jovens, videocassete é tipo, É tipo uma tipo um Netflix. né? É tipo um YouTube, só que com um assunto limitado. Não adianta você digitar, não. O assunto tava dentro de uma fita. É isso que é videocassete. E passava na televisão. Jovens, fita. Vamos fazer um resumão aqui do que é a excursão, então? Porque olha só, a excursão, o que não pode faltar na excursão? Alunos, a música, porque vocês ouviram aí as músicas, né, que o nosso querido, o editor do programa aí colocou aí pra gente. Então, na excursão de vocês também não podia faltar a música. A do Caico, pior ainda, né, que ele, aposto que ele ia dentro do ônibus só tocando violão, pandeiro, cavaquinho. Exato. Caique Punheta, tocando nada a ver, com todo corta mundo, essa, óbvio. corta essa parte. Fica tocando todo mundo. Tinha que ter lanche. Porra, velho. Demais. Que lanche que não podia faltar, Luiz? Cara, pão com presunto. Toda excursão que eu ia, a mamãe fazia pão com presunto pra levar. Eu me senti o Chaves por um dia. Então, assim, a excursão tinha que ter isso. Tinha que ter música alta, criança gritando igual um capeta, comida, o lanche que sua mãe sempre fazia o mesmo, e a gente se divertia horrores. Só que eu queria fazer uma análise diferente do que é a escola, né? O que é a escola pra gente? Porque, na minha opinião, cara, a escola é igual à prisão. Porque olha só,
Olha aí! Já tô concordando. Vai lá. Os alunos são os detentos. Os professores são os agentes penitenciários. O recreio é o nosso banho de sol. A excursão é como se a gente ganhasse o semiaberto. E a sala de aula é igual à cela, que ainda divide a galera por bom comportamento. Ah, velho, peraí. Preparando a gente para o futuro. Pé profissional. Ih, Peraí, fi, vamos não, voltar pra peraí. cela, hein? É o busão chamando a gente, é o busão tocando a buzina aí, velho. Vambora. Ih, fi, não entra no banheiro não, hein? Ih, caralho. Falou, Kid. E aí? Essa menina tá aqui até agora, velho. Ô, caralho.